Tenham fé, pois vai ser preciso. Vai ser preciso de fé para o dia mau, vai ser preciso de fé para os dias em que você vai precisar acreditar que existe um Deus que vai cuidar de você, mesmo quando as consequências já te desesperançam a ponto de você não conseguir nem ver, nem enxergar uma saída para as coisas que te acontecem. Eu queria te convidar, através desse vídeo, a te trazer para um ambiente seguro de fé, mesmo passando por coisas tão difíceis que eu imagino que você está passando no dia de hoje. Ontem eu decidi, antes de dormir, passando por diversas coisas, escrever, transcrever em um caderno e marcar estrategicamente com meu marca-texto roxo o Salmo 91. Por que escrever? Porque quando eu escrevo, eu não só memorizo, mas eu também aprendo, e essa é uma tática de estudo muito eficaz para mim. E eu marquei umas coisas no Salmo 91 que iam me fazendo lembrar o quanto que Deus se importa com a gente e ele só age de maneira unânime e certeira quando nós o clamamos, quando nós o solicitamos. E a palavra dele também diz que os ouvidos dele estão atentos aos cansados, aos oprimidos, aos que estão com o espírito fraco. E essas pessoas, quando se angustiam e solicitam ajuda, auxílio do céu, ele prontamente se coloca à disposição de auxiliar essas pessoas. E eu, naquele momento de ontem, próximo à meia-noite, quando eu estava orando, falando com ele, eu precisava desse auxílio maior. Mas eu precisava escrever para dar dimensão para mim do quanto que é eficaz esse poder, mesmo quando eu não estou vendo algo acontecer. E eu marquei algumas coisas no Salmo 91, como por exemplo, a sombra do Onipotente descansará. Nós podemos descansar debaixo da sombra daquele que é onipotente, ele pode todas as coisas. Mas quantas vezes no decorrer do nosso dia, da nossa semana, no decorrer do tempo, que o tempo de espera enquanto a nossa promessa não acontece, faz com que a gente esqueça que nós dependemos de um Deus que é onipotente, ele pode todas as coisas. E por que a gente deixa de descansar? Porque a gente desacredita que ele realmente pode todas as coisas, ou a gente esquece. É preciso ser feito o exercício diário de se colocar à disposição daquele Deus que pode todas as coisas, e muitas vezes se colocar à disposição dele não é apenas trabalhar, fazer o trabalho braçal na igreja, não é ser bom, fazer caridade, apenas ser santo, que também é nossa obrigação, ser fiel, mas também cooperar para o trabalho de Deus é descansar. Quando nós descansamos, nós confiamos. Eu acredito que esse é o trabalho de Deus nas nossas vidas. E eu estou trazendo ao mundo externo isso através desse vídeo, do quanto que é preciso descansar. Sabe, às vezes as coisas estão acontecendo de uma maneira tão intensa, de uma maneira tão bagunçada, tão fora da ordem daquilo que a gente está acostumado, que enquanto as coisas estão acontecendo, a gente está com a enxada na mão, trabalhando com a furadeira na mão, furando uma parede, fazendo uma coisa, e Deus lá de cima falando: eu quero te ensinar a descansar no meio dessa bagunça, no meio do caos, porque você está nitidamente me provando que não confia em mim. E enquanto você não aprender o que eu estou querendo te ensinar, eu não vou te tirar deste ciclo de guerra que você está vivendo, porque muitas vezes as nossas lutas não é algo que acontece de repente, mas são coisas que acontecem repetidamente. E Deus permite que a gente volte para aquele lugar, que é para que a gente aprenda o que a gente saiu de lá em algum momento sem ter aprendido. E um outro ponto que eu marquei também foi: não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas nenhum mal chegará a ti. E aí eu penso, imagina a cena de você ser o alvo, mas cair 1000 ao teu lado e 1000 à tua direita. O alvo não te enxerga, o alvo não te alcança, porque aquele que te guarda está com você.
Ele é poderoso o suficiente para cegar o inimigo. Mas a gente, eu falo a gente porque isso sou eu também. É para mim esse vídeo. Nós estamos tão no meio do caos, tão no meio do furacão, tão no meio da nossa tribulação e das coisas que nos estão acontecendo, que nós pensamos que o mal só consegue nos enxergar. E quando é o contrário também, quando nós só conseguimos enxergar o problema e Deus fica deste tamaninho. E Deus não é deste tamanho. A nossa fé é, mas ele não. E ele quer que a gente expanda, que a gente cresça, que a gente desenvolva em fé. Mas a gente não desenvolve porque a nossa visão é muito limitada. A nossa expectativa de mundo espiritual é muito limitada. Nós vivemos hoje em um mundo em que a dopamina das telas, é, o governo, as coisas que acontecem, as nossas descrenças, vai fazendo a gente se tornar cada vez mais Tomé. A gente quer ver para crer. E a fé é completamente o contrário disso. É crer para ver. Hebreus 11 só se faz possível, só se faz materializado, só acontece se primeiro você crer, se primeiro você pensar, se primeiro você colocar aquilo dentro de você e crer unanimemente que se fará. Mas nós deixamos de crer e pensamos que nós somos o alvo do inferno, que muitas vezes nós somos esse alvo do inferno. Porém, Deus segue o inferno para que nós não sejamos atingidos por ele. E que esse versículo venha se tornar real na minha e na sua vida. E seguindo com o Salmo 91, marquei também a parte do porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Vocês têm noção do quanto que isso daqui é forte? Eu fiquei pensando, Deus, ele deu ordem para os anjos lá em cima a meu respeito, e esses anjos estão ao meu lado. Para que Deus tenha dado ordem aos anjos ao meu respeito, de alguma forma eu agradei. De alguma forma o meu coração, a minha sinceridade, a minha fé, a minha separação, que é a minha santidade para Ele, a nossa intimidade faz com que Deus recrute anjos para nos guardar. E Ele dá ordens. Lá do céu, Deus deu ordens para os anjos. Deus falou o seguinte: desce e cuida, desce e protege. E mais uma vez eu trago aqui para vocês a parte do medo, a parte da insegurança, a parte de se sentir desamparado no momento em que nós estamos passando por coisas que são terríveis e nós não gostaríamos de estar passando. Eu sei que o desgaste das lutas, eu sei que o desgaste do não ver, do não acontecer, o desgaste da gente olhar assim para os dois lados, para frente e para trás, para cima e para baixo, e a vida continuar um caos, ou então você pensar que tudo já estava bem e de repente uma montanha russa de emoções, uma montanha russa de acontecimentos vem e acontece na sua vida e você pergunta: por que Deus? Por que tudo isso está acontecendo? Por que comigo? Por que novamente? Por que o Senhor está permitindo? E aí tudo que vai acontecendo vai te distanciando a cada vez mais de lembrar daquilo que Deus prometeu. Ele falou: praga nenhuma alcançará a tua casa. Eu vou te proteger. Eu dei ordem aos meus anjos para estar contigo. Mas sabe quando foi que eu consegui ter essa consciência? Quando eu fui abrir a Bíblia e ler. Porque no meio do caos, eu só estava conseguindo enxergar todas as minhas emoções e todos os meus divertidamente em caos, sem saber nem que botão apertar na mente. Ai, Jesus, a gente já foi para um outro lado aqui. Mas eu queria te dar este consolo. E eu quero que você saia desse vídeo hoje sabendo que Deus ele deu ordem aos anjos para cuidarem de você e que você não está completamente desamparado, não. Talvez você esteja sozinho fisicamente porque não tem ninguém aí com você, mas espiritualmente Deus está com você sim, tá? Vamos para as outras partes que eu também marquei. Gente, eu escrevi o salmo inteiro, o salmo 91. Tá? Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dele a retirarei, dela a retirarei e o glorificarei.
Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Fartá-lo-ei com longuras de dias e te mostrarei a minha salvação. Fartá-lo-ei com longuras de dias e te mostrarei a minha salvação. Ele te ouve no dia da tua angústia, ele te responde, ele te tira dela e ele vai te glorificar. E logo em seguida ele vai te fartar de dias. Ele não está dizendo que ele vai te dar um dia a mais, 2 dias a mais, não. Ele vai te fartar de dias. Vão ser dias prósperos emocionalmente, financeiramente, sentimentalmente, espiritualmente, fisicamente. Vão ser dias fartos. E ele no final ainda vai te mostrar do que ele te livrou, a salvação dele. Então, ao chegar ao final desse vídeo, a gente entende que o Salmo 91 é um completo sinal de proteção de Deus. No ato da escrita dele, eu acredito que foi Davi. Davi estava sendo direcionado para algo muito maior. Ele sabia o quanto que esse Salmo 91 iria passar por gerações, trazendo luz para aqueles cristãos que em muitos momentos se sentem desamparados por Deus. Deus dá ordem aos anjos, Deus nos tira do alvo do inferno, Deus cuida da gente, recruta exército para estar ao nosso redor, pelejando espiritualmente. E no final de tudo, ele ainda nos diz o seguinte: não tenham medo, porque no dia da tua angústia eu vou estar ouvindo o teu clamor e eu vou te tirar dela. E eu vou te fartar de dias. Eu vou te fartar. Eu vou te abençoar sobremaneira. E o alvo, no final de tudo, é conseguir receber o que nós mais desejamos. Eu espero que você deseje demais aí do outro lado também, que é alcançar a salvação. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, porque me ajudou enquanto eu gravei aqui para vocês, deixa o seu like. Não sai daqui sem copiar o link dele, encaminha para alguém lá no WhatsApp, tá? E deixa aqui no comentário qual o versículo preferido do Salmo 91, o seu versículo preferido. Qual aquele versículo que você não consegue esquecer. Os dois últimos para mim são os mais fortes, são quando ele falou tantas coisas e no final ele repete: ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e dela retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Não esquece disso, tá? Fica bem.